Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Souza e vamos lá trazer o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Mas hoje, trazendo para vocês o BAP, presidente do Flamengo, vai trazer alguns detalhes que envolvem fair play financeiro, detalhes que envolvem SAF e também falar do Cruzeiro. Falou do Pedrinho, falou que o Pedrinho ligou para ele e olha aí a história que ele vai trazer nesse conteúdo. Antes, aquele apoio de sempre, ó, deixar o likezão para fortalecer. Galera, ó, não tô usando a camisa do Cruzeiro, esqueci a camisa do Cruzeiro na minha cidade, né? Eu tô no interior, tô na roça, né? Tô aqui, ó, tô curtindo aqui, ó, roça, ó. Tô aqui próximo a Carrancas aqui, quem conhece Carrancas aí, comenta aí por gentileza, manda aí o seu comentário, tá certo? Então deixa o likezão para ajudar a gente, fortalece. Esses dias, por gentileza, não me cobrar a camisa não, que eu esqueci a camisa, cara, esqueci as camisas do Cruzeiro. Eu vou voltar só na sexta-feira que vem, então vou gravar muito vídeo sem a camisa do Cabuloso, beleza? Peço desculpa pra vocês. Deixa o like, clica no hypar. E se hypar, comenta aqui embaixo, né, que deixou o hype. Ó, hypando aqui pra ajudar o canal, pra fortalecer. Eu vou estar agradecendo, tá certo? E mesmo se você não tiver o hype, comenta hype aqui embaixo, HYPE, que vai ajudar também, tá certo? E aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando nosso canal. Olha aí, ó, as maritaquinhas passando aí. Vamos acompanhar aqui para vocês o BAP, né? BAP. Vamos acompanhar aqui o BAP, trazendo tudo isso aí que envolve o Cabuloso também, hein? Vamos trazer pra vocês. Simbora! Ganhar tudo, isso é difícil de falar do torcedor do Flamengo, mas é que ganhar tudo até hoje ninguém fez, né? Assim, as três, a tríplice coroa de fato, né? A galera fala do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou o Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileiro, não ganhou a Libertadores. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. É muito difícil bater, assim. Você não vai dizer... Pô, mas que é considerado tríplice coroa mesmo, assim? Eu sei que muita gente vai comentar, não, tríplice coroa de verdade é você ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Brasileiro e a Libertadores. São os três maiores campeonatos que a gente disputa hoje aqui, nesse cenário, né? Mas o que é considerado tríplice coroa é aquilo que é nacional, não internacional, na minha opinião, né? Eu posso... Não, na minha opinião não, é o que é falado, né? Porque, por exemplo, o Flamengo, ano passado ele foi campeão carioca, campeão brasileiro e da Libertadores, né? Então foi carioca, brasileiro e da Libertadores. É tríplice coroa? Teoricamente não, porque a tríplice coroa, para você conquistar, tem que ser do mesmo país. Tríplice coroa entre ganhar carioca, Copa do Brasil e brasileiro, seria uma tríplice coroa. É claro que muita gente vai falar assim, ah, mas eu prefiro ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Eu também. Mas tríplice coroa, pra você falar, é tríplice coroa, tem que ser Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Só o Cruzeiro tem aqui no Brasil, né? É melhor ser eliminado da Copa do Brasil, mas de fato, em termos de calendário, é um negócio quase impossível, tanto que ninguém fez ainda. Eu não acho, é muito difícil, sem sombra de dúvida, mas impossível não é. Impossível não é. É impossível até que alguém faça. Então eu costumo brincar e dizer, não, olha, se você, porra, é melhor mirar na lua com o teu sonho, que se você errar, você acaba no meio das estrelas. Ano passado a gente também queria ganhar tudo, né? Ganhamos o Carioca, ganhamos o Brasileiro e a Libertadores. Faltou a Copa do Brasil. Cara, olha, eu fiquei feliz ano passado. Esse ano a gente está mirando em tudo de novo. Alguma hora alguém vai ganhar tudo. Eu espero que o primeiro seja o Flamengo. As pessoas confundem essa coisa do sonho, do desejo, como se fosse arrogância, soberba. Não é. É propósito. Só olha o Cristiano Ronaldo, vamos dizer que ele é soberbo? 40 anos de idade, querendo disputar mais uma Copa. Não é mais uma questão de dinheiro, é uma questão dele querer fazer mais, dele querer se superar, depois de tanto Sirene, barulho de Sirene tá louco. A forma de tocar o Flamengo é a mesma, a gente mira na lua, né? E o que vier na rede a gente agradece. Não é só uma escolha da gente. Mas o Danilo pode ser competido pelo Flamengo com o Palmeiras, se for o caso de Palmeiras. Eu vejo o seguinte, na parada. Assim, eu vou te falar, eu não sei o que o Palmeiras tem vontade ou deseja. Agora,
Se nós queremos o Luiz Henrique, Rivalidade entre nós gostamos Palmeiras do e Atlético, Flamengo gostamos ultimamente. do Danilo, e a gente entende que a gente conhece alguma coisa do Riscado, quando a gente olha pro elenco do Palmeiras, por que que eles não veriam a mesma coisa que a gente vê? Claro, aí é uma competição, né? É lógico. Por que não? Quer dizer, só o Flamengo vê, só o torcedor do Flamengo vê que os caras são excepcionais, que eles encaixariam muito bem. Então eles encaixariam bem, não é no Flamengo e no Palmeiras, no Cruzeiro também, no São certeza. Paulo também, no Luiz Henrique Atlético aqui. também, no Fluminense, mesmo combinar, em qualquer time brasileiro, talvez da América do Sul, América do Sul, eles encaixariam super bem, independentemente dos elencos que tem por aí. Por isso são jogadores de seleção, por isso são cobiçados pelas ligas mais relevantes do mundo, né? Não tem espanholização nenhuma. Não tem. Não, por quê? Porque lá tem padronização de gramado, lá tem liga, tem isso é uma padronização de fair realidade. play financeiro, tem regras claras, tá certo? Tribunal de pena. O CNRD lá funciona mais rapidamente e melhor do que no Brasil. Então, tem outras coisas, tem outras jabuticabas aqui no Brasil Sim. que de alguma maneira nivelam isso aí. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Ganhou 90 milhões, não conta nisso aí? Onde é que está a espanholização? É verdade. Botafogo foi campeão brasileiro Libertadores e brasileiro. e da Libertadores. Não é que ele ganhou assim, ganhou o brasileiro. Igual o Leicester em 2016 na, Liga, na Premier League. Não é não, irmão. Ganhou também a Champions da América do Sul. Já vinha muito bem em 23. Sim. Como é que o Botafogo de 23... O Botafogo perdeu o brasileiro de 23 pro Palmeiras. O Botafogo é que perdeu. Como eu entendo que deixou ano o Palmeiras passado, chegar, deu né? chance pro Flamengo ser campeão. Sim. O Palmeiras se aproveitou da piscada que o Botafogo deu em 23, em 23, e o Flamengo se aproveitou da piscada que o Palmeiras deu em 24. Essa dinâmica do campeonato até o final, sem você saber quem vai ganhar, eu não acho que seja justo a gente falar de espanholização. Eu entendo que tem mais gente que de alguma maneira... Cara, esse negócio de espanholização, né? Vem porque eles acham que Flamengo e Palmeiras é o Barcelona e o Real Madrid. E que, tipo assim, não tem mais ninguém que tem... dá páreo, né, para esses dois. E o que ele quer dizer ali é que no Brasil, e até ele usa o termo jabuticaba, né? Tem muita jabuticaba aqui, porque acaba sendo que existem times competitivos aqui, né? Existe a SAFs, por exemplo, agora, né? As SAFs com muito investimento, caso do Bahia, caso próprio do Cruzeiro mesmo, o Atlético Mineiro mesmo, que muita gente vai falar que não conseguiu conquistar nada, mas o Atlético investiu sim. O Atlético colocou muita grana com a SAF, né? Mesmo que essa grana, eu vou dizer assim, acabou se tornando também uma dívida do Atlético, mas teve um investimento sim, várias contratações foram feitas, muitas tentativas, o Atlético foi vice-campeão por uns 2, 3 anos aí sendo vice-campeão, não ganhou título, mas houve um investimento. Então acaba sendo competitivo também para o Flamengo e para o Palmeiras, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Se olha esses campeonatos lá de fora, assim, os dois primeiros colocados abrem uma frente enorme de pontuação em relação aos outros. Não é o que acontece no Brasil. Sim. Então, eu entendo que quando fala-se de espanholização, eu acho que isso é mais para se dramatizar a situação, isso pode ser uma tendência no futuro, mas olha o que entra de dinheiro no Brasil, entendeu? Com as novas SAFs, você tem um Bahia aí com a gestão do City, Sim. você olha o faturamento É o desses próprio clubes. adversário do Flamengo, Cruzeiro, com o Pedrinho. né? Então, assim, dá pra dizer que o Cruzeiro é uma baba pro Flamengo? Não. É óbvio que não. Na minha opinião, assim, o confronto mais difícil que tem nessa fase da Libertadores, com todo respeito aos outros clubes, é o do Flamengo e do Cruzeiro. Claro, Vale pra eles um também. grande jogo. Pedrinho me ligou e falou, porra, a gente se dá tão bem. Porra, eu acho que esses caras estão... Eu vi ele vou pegando cruzar com você agora. Ele quase levou a taça no ano passado. Ele Lá na frente, falou, brasileiro, lá na frente. porra, mas vou cruzar com vocês agora. Eu falei, Pedrinho, eu podia fazer minhas as suas palavras. Eu também não queria cruzar com você agora. Realmente, cara, um jogo que dava pra ser pra frente, né? Não agora. Podia ser um jogo lá pensando já em semifinal, em final. Não agora, né, cara? Isso é complicado, né? Avacalhou um pouco esse jogo logo agora de cara nas oitavas, né? Se houvesse essa espanholização, eu talvez não devesse estar tão preocupado, Claro. né, ou respeitando tanto um Cruzeiro. Então eu não vejo dessa forma. E tem uma outra coisa que é o seguinte: esse ano eu vou pagar 350 milhões de impostos no Flamengo. Tem clube que não vai pagar nada.
Ih, já vai Se eu chorar não esse pagasse negócio. esses 350 milhões, eu trazia outro Arrascaeta agora, trazia um desses aí que a torcida gosta, e não pagaria nada a ninguém. Aí eu acho que a minha chance de ganhar tudo esportivamente aumentava ou não? Aumentava. Mas aí a gente ia quebrar com o preceito de credibilidade, de ser correto, de brigar por cada centímetro. Eu acho que a gente disputa cada cláusula de contrato como se fosse uma jarda de futebol americano. Sim. Né? Mas a gente joga na bola, mas depois também a gente cumpre com cada cláusula do que a gente assina. Claro. Será que todo mundo no Brasil faz isso também? Não. E será que isso não desequilibra um pouco o jogo pro outro lado? Então joga contra essa suposta espanholização. Sim. Então, eu vejo assim, ser correto e cumprir com todas as suas obrigações aqui, também joga contra você. Porque eu deixo de botar dinheiro num atleta que eu poderia trazer para reforçar o meu time esportivamente, né? Para pagar as obrigações que eu tenho, que não necessariamente entram em campo. Então, é mais ou menos uma coisa pela outra. Mas e a arbitragem em relação ao Palmeiras? Cara, eu vou te dizer o seguinte, a arbitragem no Brasil, o VAR melhorou muito o nível da arbitragem nos últimos 10 anos. A evolução foi excepcional. Sim. Mas o que acontece é que nem videogame, né? Assim, você muda de etapa, você fala, puta, agora essa fase tá muito mais difícil. Você se achava o pica das galáxias na fase 3. Você vai pra 4, você vê, pô, não era tão... Até acostumar. Então, assim, cara, eu me lembro de árbitro, a bola batendo no árbitro, entrando no gol e o cara dando gol no Campeonato Paulista e tudo mais e valendo gol. Né? Assim, o Botafogo ganhou o campeonato em 89 com o Maurício fazendo Nessa parte eu vou concordar, a arbitragem ainda é uma porcaria. Mas em comparações com anos passados, né, muitos anos atrás, né, hoje melhorou muito, né? Você vai pegar aquele título que o Cruzeiro perdeu mesmo pro Vasco da Gama, que o Cruzeiro bate um escanteio ali, e logo em seguida que bate o escanteio a bola entra, e o juiz no meio do caminho percebendo aquilo, apita o jogo que termina. O Cruzeiro é para ter sido campeão brasileiro naquele ano, né? Contra o São Paulo, contra o Vasco. E depois, anos depois, o próprio árbitro confessou que ajudou o Vasco ali, né? E tantos outros títulos aí que o Cruzeiro poderia ter conquistado, Libertadores, e tantos outros que foi questão de arbitragem ali prejudicando, que hoje ainda prejudica, mas não é aqueles lances assim, caramba, o cara chegou na cara do gol, na hora que ele ia chutar, o juiz apitou pra acabar o jogo, pra dar o título pro outro. Então, tipo assim, são circunstâncias que acontecem ainda, mas não tão na cara, tão descarado assim, né? É claro que tem clubes que ainda é muito beneficiado, né? E o presidente do Flamengo vai entrar nesse detalhe aí, olha aí. Gosto do Leonardo. Vamos combinar. Hoje você podia... claro que houve a carga. É óbvio, mas assim, lá não tinha VAR. Né? O Flamengo perde um Fla-Flu que o Wilton, em 69, dribla o goleiro com a mão e o árbitro era claramente tricolor, que era o Armando Marques, e ele dá gol. Não é isso? Né? O Fluminense ganha do Botafogo em 71 e a falta no Birajá. Então, veja... A Inglaterra, campeão do mundo em 66, o gol ilegal. O gol ilegal. E depois o gol de mão do Maradona. Mano de Deus. O cara, mano de Deus, não é isso? Isso. Então vamos combinar. O futebol evoluiu demais. E os erros e as injustiças foram muito reduzidas. Sim. Então, assim, se você tiver uma perspectiva mais histórica, tem uma evolução excepcional do esporte, a tecnologia ajudando o esporte a ter menos injustiça, vamos dizer assim. Mas os lances que a gente tem hoje em dia, eles são... eu acho que eles são muito mais complicados quando você vai para a parte do critério. Certo? De critério. O Flamengo é um dos 4 times que menos faz faltas no Brasil. Mas neste brasileiro, ele foi o que teve mais jogadores expulsos. Então é matemático isso, eu vou dizer para cada um de vocês. O nível de tolerância da arbitragem no Brasil com o Flamengo é infinitamente menor do que com a arbitragem do Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso significa dizer que o Palmeiras está sendo favorecido? Isso eu não posso afirmar. Mas que o que eu estou dizendo é matematicamente verdadeiro, um jogo, 2 jogos, pode ser. Na hora que você olha uma série histórica de 2, 3 anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso. Tá certo? Então, é assim, o que acontece é importante para você que está nos ouvindo aí. Isso. Olha o perfil de árbitro que apita os jogos do Flamengo. É sempre árbitro nível A. Olha os que apitam jogos do Palmeiras, por exemplo. Olha ao longo do tempo.
Olha os árbitros que apitam lá, porque Polêmica, nós hein? fazemos Polêmica. scout de árbitros, a gente olha como é que ele é apitando os jogos do Flamengo, como ele é apitando os jogos dos outros, como é que ele trata o time da casa, como é que ele trata o time que é visitante. Então, você olha, o Palmeiras tem 4 ou 5 árbitros que sistematicamente são escolhidos nos jogos deles. Tem árbitros que eles têm 92% de aproveitamento. Tá doido. É mesmo? O árbitro que a gente tem o melhor aproveitamento tem 60%. Então, isso é matemático, isso que eu estou dizendo. De novo, significa dizer que o Palmeiras está sendo favorecido? Eu só acho estranho que haja critérios diferentes para a escolha dos árbitros. Tá certo? E que sistematicamente você escolhe um árbitro. Cara, eu adoraria que tivesse para o Flamengo um árbitro que eu fizesse 90% dos pontos também. Que me desse menos cartão amarelo, menos cartão vermelho. Você pega um jogo Cruzeiro e Palmeiras ano passado no Allianz. Aquela entrada criminosa do Gustavo Gomes. Poxa, verdade. No início do jogo. Tinha que ter sido expulso, cara. Não era para expulsão? Criminosa a entrada. Ou não? Com certeza. Menos o Plato, o Carrascal são expulsos toda hora. Ah, mas o Flamengo está sendo roubado? Eu não posso dizer que o Flamengo está sendo roubado. E você falou do lance aí? E o Matheus Pereira que teve um gol anulado, né, não sei se o gol foi do Matheus, mas o Matheus teria encostado um jogador do Palmeiras, acho que foi o ano passado mesmo. Encostou ali no jogador, o Cruzeiro fez o gol e logo em seguida o VAR chamou e anulou o gol do Cruzeiro porque o Matheus encostou no jogador do Palmeiras. Anulou um gol legítimo do Cruzeiro, prejudicando o Cruzeiro naquele período, né? Isso aí foi uma baita sacanagem também, né? Vamos ser bem sinceros. Existem critérios diferentes, é óbvio que existe. E isso não é chororô não, isso é um fato. É um fato da vida. O grande problema é a falta de critério. Então a falta de critério é um desafio enorme da arbitragem. E não é só no Brasil. A gente olha esses jogos de Copa do Mundo, né? O jogo de ontem do Brasil, tem lances ali que no Brasil seria lance para amarelo. E que o juiz diz o seguinte, é lance do jogo. Segue. Agora, o que eu vi ontem? Na Libertadores já tem isso. Houve jogadas contra o Brasil, que ele não deu nada. E vamos combinar, assim, o Casimiro, no Brasil, se ele jogasse no Flamengo, aquela entrada que ele deu no jogador, ele seria expulso naquele lance, eu não tenho a menor dúvida. Se ele jogasse no Palmeiras, eu tenho a impressão de que talvez nem amarelo ele levasse. Qual ia ser a diferença? A diferença era o árbitro que estaria em campo. É o critério que cada um colocava. O árbitro está sendo desonesto? Não, ele tem critérios diferentes. O problema é que você escolhe um perfil de árbitros para apitar a escala. Você desequilibra nos critérios. Isso é só a opinião que eu tenho acompanhando os dados e os fatos. E não é à toa, se você olhar, assim, tem muita gente que faz esse tipo de análise, scout. Qual é o time no Brasil que nos últimos 3 anos teve mais decisões favoráveis do VAR? Todo mundo sabe qual foi. Pode perguntar para corintiano, vascaíno, gremista, torcedor do Bahia, todo mundo sabe. Todo mundo hoje em dia tem acesso a esses dados, StatsBomb, Wide Scout e tal. Tem muita gente que gosta disso e que vai analisar. Não sou eu falando. Tá cheio de gente falando. Então, quando uma pessoa fala, pode ser exagero. Quando 2 falam, podem ser, de alguma maneira, um complô. Cara, quando o mundo inteiro fala, será que o mundo inteiro tá errado? Rapaz, tá aí. O presidente do Flamengo. Então é isso, galera. Deixa aí a sua visão, a sua opinião. O que você achou dessa história do BAP aí, hein? Falando ali sobre o Palmeiras, sobre o Cruzeiro, falando que o Pedrinho ligou, falando, não queria pegar o Flamengo agora. Aí ele falou, eu também, idem. Também não queria pegar o Cruzeiro agora, logo agora. Pra mim, os jogos mais difíceis dessa fase, né? Ele falou com todo respeito aos demais, mas o jogo mais difícil. E as maritacas tá ali louca ali, galera. Então deixa o like, fortalece, ajuda aqui, por gentileza, o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal, beleza? Clica no hypar e se você não tiver hype disponível, comenta aí que hypou, escreve aí hype, HYPE. Se você tiver hype, comenta também que hypou, para estar deixando um comentário te agradecendo, um coraçãozinho te agradecendo pelo apoio, tá certo? Clica no curtir, no hypar, comenta bastante, inscreva-se, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!